Fala galera que se liga no canal do Nos Acréscimos, seja muito bem-vindo. Está começando mais um NA Debate, mais uma edição muito importante para falar tudo de Copa do Mundo. Terminou a fase de grupos, foram 72 jogos. Vamos comentar muito, fazer um balanço geral do que foi essa fase de grupos. E eu estarei aqui hoje com Caio Schmidt, Felipe Guaraldo, Arthur Safortes, craques da opinião para falar tudo sobre como foi esses jogões que rolaram. Bom, eu vou pedir para você também aí se inscrever no canal, você que é novo por aqui. Deixa seu like, esse programa que está rolando aí durante a Copa do Mundo, 2 programas semanais cobrindo tudo dessa Copa de 2026. Bom, então eu vou chamar aqui agora, começando o nosso NA Debate, com Felipe Guaraldo. Quero que ele fale aí seu destaque inicial, do que ele está achando dessa Copa do Mundo, que está sendo muito bacana. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Guaraldo. Muito obrigado, Cadu. Muito boa noite. Bom, Copa do Mundo muito boa até aqui, né? Tivemos todos os times, só um time que não fez gol na Copa, que foi o Panamá. De resto, todas as seleções tivemos muitos gols, né? Já é a Copa com mais gols na história. Então, acho que mesmo os jogos da madrugada, todo mundo ontem tivemos um Colômbia-Portugal um pouquinho mais tarde, tivemos jogo da Argentina. Acho que todo mundo está se divertindo. O meu destaque é da Copa do Mundo, está sendo... Sempre é muito bom, né, Cadu? Mas essa está sendo especialmente boa, essa fase de grupos, e agora, no mata-mata, a tendência é só melhorar. É isso aí, é isso aí. Também agora eu vou chamar ao palco o Caio para falar o que foi o seu destaque nessa fase de grupos. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Cadu. Uma boa noite aí para todos que nos acompanham aqui no canal do NA. Cara, acho que o meu grande destaque dessa fase de grupos vai para as seleções africanas, que quase todas conseguiram, né? A maioria delas, 9 das 10 que se classificaram para a Copa do Mundo foram até o mata-mata. Infelizmente, hoje, a África do Sul foi derrotada pelo Canadá, 1-0, golzinho aos 46 do segundo tempo. A crueldade tremenda que a África do Sul conseguiu fazer finalmente um jogo bom. Mas acho que o meu destaque são as seleções que vieram meio desacreditadas, né? Ainda mais vieram muito criticadas depois do técnico da Itália, o Gattuso, falar que a África teria que ter menos vagas para a Copa. Eles vieram e fizeram bem, com exceção da Tunísia, que foi um dos maiores vexames em Copa do Mundo que eu já vi. É isso aí. E agora eu vou chamar para completar aqui o nosso time o Arthur, que vai falar também qual que é o seu destaque inicial que te chamou atenção nessa Copa até aqui. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito boa noite, Cadu. Muito obrigado. Boa noite a quem nos acompanha. Pois acho que o destaque que eu vejo nessa Copa do Mundo, como os dois falaram, né? Uma Copa muito legal até aqui. As seleções africanas também muito bem. Uma Copa bem surpreendente por parte delas. Mas eu acho que eu colocaria esse destaque inicial como sendo a Copa dos craques. Acho que todos os craques das suas seleções assumindo o protagonismo. A gente está vendo o Messi com a Argentina, o Vinícius Júnior com o Brasil, o Haaland com a Noruega, até nas seleções menos badaladas, né, o Mahrez na Argélia, também tendo esse destaque. Acho que eu colocaria assim, a Copa dos craques, o Harry Kane também na Inglaterra, um dos artilheiros, o Mbappé e Dembélé na França. Então tá sendo uma Copa impressionantemente feita para os craques, né? Os craques das seleções estão se destacando muito, e acho que é isso que eu consigo colocar para esse primeiro momento, Cadu. É isso aí, eu vou trazer aqui algumas curiosidades, um raio-x dessa fase de grupos, que foram 72 jogos, de 104 que a gente vai ter no total nessa Copa, né? A maior Copa de todos os tempos, 215 gols, uma média de 2,99, quase 3 gols por partida, isso é muito importante. Os melhores ataques foram de Alemanha, França e Holanda, 10 gols cada. Melhor defesa foi para México e Espanha, que não sofreram nenhum gol até agora. E a melhor campanha está aí dividida entre Argentina, França e México, venceram os 3 jogos. E as piores campanhas, seleções que não pontuaram, foi Panamá, Uzbequistão, Iraque, Tunísia e Haiti. Bom, dentro disso tudo, eu vou puxar o gancho do que o Arthur falou agora há pouco sobre os craques, né? Vamos falar dessa artilharia que tá pesada aí, a briga tá legal, o Lionel Messi tá liderando, quebrou recordes. Começando com você, Arthur, o que você tá achando dessa briga aí entre os artilheiros e a Copa fantástica que o Messi tá fazendo, né?
Olha, eu acho que melhor impossível, né? Para quem gosta de futebol, para quem gosta de Copa do Mundo, tá sendo um deleite, um verdadeiro deleite acompanhar o Messi, acompanhar essa disputa ferrenha na artilharia, os grandes craques se destacando. Acho que o Messi só se consolida como um dos maiores e melhores da história, né? Cada momento que passa, quando a gente acha que não vai dar para ele, que ele está num ritmo menor lá no Inter Miami, na MLS, recém-campeão do mundo, né? Atual campeão do mundo. A gente fala, porra, o Messi vai chegar mais desacelerado nessa Copa. E aí ele faz simplesmente os 5 primeiros gols da Argentina na Copa do Mundo. Chega na última rodada também, entra no segundo tempo, faz um gol de falta. Então, assim, a Copa é uma Copa impressionante dele. E também os outros que estão aí na tela, o Vini Júnior colocando a responsabilidade debaixo do braço, colocando a seleção brasileira debaixo do braço e avançando como a gente sempre espera que ele faça, e ele já fez, ele já foi bem importante em 22 e agora ainda mais assumindo esse papel de protagonismo. Então, acho que está assim, sendo uma Copa fantástica. Essa briga pela artilharia promete. Acho que, com exceção do Haaland, que inclusive pode pegar o Brasil nas oitavas, né? Acho que com exceção do Haaland, a gente espera que ele seja de fato a exceção nessa lista. Mas acho que todos os outros 3 vão muito longe na Copa. Então, essa briga vai permanecer até o final. E a gente torce pelo bom futebol, né? E claro, para o Vinícius Júnior ser ainda mais protagonista na seleção e carregar a gente mesmo, como ele vem fazendo nessa Copa do Mundo. É isso aí, Guaraldo. Nesse momento o Messi está com 6 gols, é o maior artilheiro da história das Copas. O Vini está com 4, o Mbappé com 4 e o Haaland com 4 também. Como você está projetando essa briga aí pela artilharia? Bom, eu acho que no início da Copa, a minha expectativa é que era uma Copa do Mbappé se consolidar como o maior artilheiro isolado, né? Acho que, não vou dizer que ninguém, né? Porque o Messi não tem como duvidar e tem muitos fãs, né? Mas, vamos dizer assim, acho que boa parte das pessoas não esperava uma fase de grupos tão acelerada do Messi, né? De tanta participação, de tanto fisicamente estar bem, né? Até por causa que ele sofreu uma lesão logo antes da Copa. Então, a minha visão era de que o Mbappé ia se consolidar, mas acabou que o Messi passou na frente, né, saiu atropelando todas as seleções do grupo, e eu acho difícil ele perder essa artilharia justamente pela chave que ele pegou, né? Porque vai ter jogo contra Cabo Verde agora, que fez uma campanha histórica, sim, mas que é uma seleção mais abaixo, depois nas mais possíveis oitavas contra Egito e Austrália. Então são 2 jogos de mata-mata aí de níveis mais baixos, de adversários de nível mais baixo. Então eu acho que o Messi tem tudo para consolidar essa artilharia que ele vem construindo, né, com muito mérito. Fisicamente está muito bem. Eu acho até que fisicamente ele está melhor do que na Copa de 2022, isso estando 4 anos mais velho. Então é uma Copa fantástica. E em relação aos outros, né, Mbappé e Haaland era o que eu esperava já, principalmente pela fase da Noruega, no caso do Haaland, né, a Noruega muito ajustada, o Haaland sempre muito participativo, o Mbappé com uma seleção muito forte em volta, né, é potencializado, além do fato de ele já fazer muitos gols, né, naturalmente. E o Vini, acho que o Vini, acho que eu não esperava essa fase artilheira dele, eu esperava ele participativo, queria, né, tipo assim, rezava para isso, né, porque ele é muito importante para a seleção, mas essa fase artilheira dele me surpreendeu e eu acho muito importante para a seleção brasileira. Então, num panorama geral dessa questão dos craques, na Copa dos Craques, como o Arthur falou, e dos artilheiros, acho que, vamos dizer assim, o grande destaque da fase de grupos para mim foi o Messi, não tem muito para onde correr, mas que seguido de vários bons jogadores ali, vários craques, né? Tanto o Vini, o Mbappé, o Haaland, tem outros jogadores com 4 gols também agora, eu não me recordo qual, mas tem mais um, se vocês puderem lembrar. Kane, não? O Kane tem 4 já? Acho que o Kane tem 3. Não, o Kane tem 3. Ele fez 2 na estreia e um agora contra o Panamá. Tem mais um que tem 4 gols, eu tenho quase certeza absoluta. Eu vou checar aqui, depois eu volto. Conferir aqui. Mas é uma Copa
como tem muitos gols, né? Os protagonistas das suas equipes estão acabando fazendo muitos gols. O Manzambi tem quantos da Suíça? O Manzambi tem 3. Tem 3, né? É Dembélé, Vini Júnior, Haaland e Mbappé com 4. É o Dembélé, exatamente. Dembélé. É o Dembélé. O Dembélé que fez 3 na última, então acho que vai ser a disputa pela artilharia mais pesada das últimas Copas, né? Muita gente fazendo muito gol. E mais o destaque inicial da Copa dos Craques é para o maior deles, né? O Lionel Messi, que para mim, se manter essa constância, tem tudo para ampliar essa vantagem até pela questão do chaveamento. Muito bem, para você, Caio, como é que você está enxergando essa disputa aí? Cara, uma disputa muito interessante, né? Porque a gente tem, como o Araulo falou, os craques performando para suas equipes e aparecendo. Ainda mais essas equipes recheadas de bons jogadores. A própria seleção brasileira, você tem tanto o Vinícius Júnior assumindo esse principal protagonismo, quanto o Matheus Cunha, né? Dividindo essa posição lá no ataque para poder fazer esses outros gols. Os gols mais de 9 de entrada na área. Ele tem 3 gols já, marcou 2 contra o Haiti, que era o enfrentamento mais baixo, e 1 contra a Escócia, que já é um nível médio, podemos assim dizer. Então, é uma Copa que, além dos protagonistas, a gente pode falar dos franchise players, se a gente for trazer um pouco dos esportes americanos, né, já que a Copa está sendo lá. Você tem os role players também, né? O segundo nível de estrela ali performando bem. O Mbappé ali na França tendo a ajuda do Olise e do Dembélé, que são super estrelas, sim, mas no contexto da seleção francesa, eles não são o principal nome, são abaixo do Mbappé, né, se a gente for ver nesse cenário. Na Noruega, a gente tem o Odegaard atingindo uma qualidade física boa também para conseguir entregar um futebol bom pela seleção norueguesa. Na Inglaterra, tem o Saibari também jogando muito, fez gol em todos os jogos, né, tal qual o Vini, nessa fase de grupos. Tem também... Na Inglaterra, você tem um time mais coletivo, né, além do Kane. O Kane joga muito para o grupo. O Bellingham aparecendo já com 2 gols, um contra a Croácia agora e um contra o Panamá. Ele também sendo mais uma dessas estrelas que correm por fora, né, para tirar ele. E o Messi... Na Argentina, você tem até outros nomes bons, como o Julián Álvares, o Nico Paz, que é uma estrela em ascensão, o Lautaro Martínez, que o Guaraldo é o fã número 1 dele, né? O maior fã do Lautaro Martínez. O único jogador, informação, tá? Informação. O único jogador do ciclo do Scaloni que fez gol em todas as competições jogadas pela Argentina. No caso, finalíssima, Copa América, eliminatórias e Copa do Mundo. Informação. Informação. Não fez na campanha do título, né? Mas fez agora. Muito bem. Seguindo nessa linha, o Caio completou? Eu só queria falar que na Argentina você tem o Messi sendo o Messi. Que não há muito o que fazer. Tipo, você tem as outras estrelas, os outros role players, né? Que é o termo que eu quis trazer para hoje. Mas eles não estão aparecendo tanto, né? Tá sendo um jogo focado no Messi, pro Messi, para ele poder, para que 10 cabeças se matem por ele em campo e ele decida o jogo. Que é o jogo da Argentina. Então não há o que fazer, ele tá lá. 6 gols e, como o Arnaldo falou, com o chaveamento desse, capaz ele terminar essa Copa brigando com o Fontaine pro recorde de gols em uma Copa só, hein? Pois é, o recorde é 13 gols numa Copa. Será que o Messi vai bater esse recorde? Vamos aguardar. E seguindo nessa linha aí que vocês estão falando das seleções, tem aquela pergunta, né, que a gente projetou, a gente fez a simulação aqui no primeiro programa, já a gente vai ver o que a gente acertou, o que a gente errou, vamos fazer uma nova simulação desse mata-mata, mas daquilo que vocês enxergavam antes, a expectativa e a realidade. Quais seleções que decepcionaram e quais surpreenderam na visão de vocês, começando com o Arthur? Olha, Cadu, eu acho que a grande decepção dessa fase de grupos, para mim, é a seleção uruguaia. A seleção do Uruguai não conseguiu sair do empate contra Cabo Verde e Arábia Saudita, né? A expectativa antes da Copa era de uma classificação até tranquila do Uruguai, com pelo menos uma vitória contra essas duas equipes e aí um empate. Mas o Uruguai não conseguiu performar nem um pouco, né? Teve problemas internos do Bielsa com os jogadores, teve a rebelião dos jogadores contra o técnico, né? Que a gente viu noticiado aí. Então eu acho que o Uruguai, para mim, é a grande decepção da Copa. Os jogadores mal demais, os principais jogadores, né? O Valverde jogou muito mal essa Copa, não conseguiu arrumar nada. O Darwin Núñez
péssimo também. As referências do Uruguai, referências técnicas não conseguindo jogar simplesmente. Então acho que eu fico com o Uruguai como a principal decepção, e um pouco abaixo do Uruguai a Turquia. Acho que a Turquia também foi bastante decepcionante. A Turquia, assim, teve aquela questão de ser a equipe que mais finalizou nas 2 primeiras rodadas e não conseguiu fazer um golzinho sequer, né? Teve essa também. Então, assim, dentro de campo, a Turquia não foi exatamente, não foi muito diferente do que a gente esperava, né? A Turquia conseguiu jogar bem, só que não conseguiu converter em gols, e numa Copa do Mundo isso é fundamental, né? A Turquia não converte os gols, ficou sem marcar nenhum gol contra a Austrália e Paraguai, que em teoria eram as 2 menores forças desse grupo, e ficou fora também num grupo em que o terceiro colocado avançou, né, que foi o Paraguai. Então eu colocaria a Turquia também como uma decepção. Agora, no outro lado da moeda, né, falando das surpresas, é inegável que a maior delas, né, é a seleção de Cabo Verde. Uma surpresa muito grata, né, uma história muito bonita dos jogadores de Cabo Verde, da seleção de Cabo Verde. Aquele empate heróico com a Espanha no primeiro jogo, já surpreendendo todo mundo. Aí na segunda rodada ainda consegue um empate com o Uruguai também, surpreendentemente também, né? Então, assim, a seleção de Cabo Verde, uma história fantástica, a questão do Vozinha no primeiro jogo, fechando o gol contra a Espanha. Acho que a seleção cabo-verdiana é a grande surpresa, uma surpresa muito positiva, inclusive. Foi bem interessante, né, acompanhar essa trajetória na fase de grupos. É duro porque o chaveamento colocou eles contra os atuais campeões mundiais, né, a seleção da Argentina, e dificilmente Cabo Verde vai passar, mas é uma história bem interessante. Acho que talvez seria engenharia de obra pronta da minha parte não colocar a África do Sul também nesse balaio das surpresas. Acho que avançar nesse grupo que, mesmo que tenha sido nivelado por baixo, com México, Coreia do Sul e Tchequia, acho que a África do Sul fez o seu papel. A vitória da África do Sul na última rodada contra a Coreia foi um resultado, para mim, bastante surpreendente. A África do Sul não tem grandes jogadores, não tem grandes nomes, e hoje, mais uma vez, também fez um jogo disputado com o Canadá, sofreu, é verdade, mas teve também os seus momentos em que poderia ter saído vitoriosa e acabou sendo eliminada, né? Mas acho que, como eu falei, seria engenharia de obra pronta da minha parte se a África do Sul não tivesse nas surpresas só pela eliminação de hoje. Acho que já avançar pela primeira vez ao mata-mata foi um resultado muito grande para a seleção sul-africana. Acho que eu vou fechar em 2 surpresas e 2 decepções, deixar o resto do nosso grupo de comentaristas também falar. Muito bem. Inclusive a África do Sul, que no nosso programa de estreia que a gente falou, nossa, uma seleção muito fraca, um jogo muito fraco contra o México, e depois Exato. acabou avançando naquele grupo, a gente também não esperava. Bom, agora eu vou pedir a opinião do Guaraldo para ele falar aí quais foram as seleções que surpreenderam e decepcionaram na opinião dele. Bom, acho que não tem muito para onde fugir aí, não. Acho que eu colocaria. O Uruguai é muito decepcionante, mas eu acho que o ciclo todo do Uruguai já foi muito complicado, né? Teve toda a questão do Bielsa pré-Copa também. Ele já praticamente estava demitido, ele foi mantido, mesmo com o elenco inteiro odiando ele. Óbvio, o grupo é muito fraco, né? Então era obrigação do Uruguai passar. Mas, vamos dizer assim, eu acho que o que me decepcionou mais foi a Turquia mesmo, que o Arthur falou também, por conta do... a Turquia foi eliminada com uma rodada de antecedência, né? E a Turquia tem jogadores... Porque o Uruguai, querendo ou não, a geração uruguaia é a mais fraca dos últimos anos, né? Não tem nenhum craque mundial, assim, seleção uruguaia. Só o Valverde, né? Só que não tá rendendo, pode ser o mano. Valverde. Exatamente, o Valverde que não rende na seleção. Mas o Uruguai teve que chamar o Muslera de 40 anos para preencher o gol. O Uruguai antes não tivesse chamado, né? Porque ele falhou, eliminou o Uruguai de novo. Bateu o recorde de goleiro com mais falhas que geraram gol na Copa, né? Em Copas. O Uruguai tem o Darwin Núñez no comando de ataque, Darwin Núñez que não joga bola há muito tempo. Enquanto a Turquia tem, o jogador do Real Madrid, tem o Arda Güler, tem o
Kenan Yıldız, da Juventus, tem o Çalhanoğlu, da Inter. Então, assim, eu acho que, como um todo, a Turquia tem um time melhor individualmente. E foi eliminada com uma rodada de antecedência, sem fazer um gol nesses 2 jogos aí, jogando com a mais contra o Paraguai um tempasso, segundo tempo inteiro praticamente. Então, acho que a Turquia me decepcionou bastante nesse sentido. E de surpresa, assim, e também de decepção, vou colocar aqui a Coreia do Sul, vamos dizer assim, porque o primeiro jogo da Coreia do Sul foi muito bom, contra a Tchequia, né, a virada, e a Coreia do Sul simplesmente desmoronou do nada, né? Perdeu o jogo da África do Sul, que era só empatar. Então, Eu acho que esse jogo da África do Sul, da Coreia do Sul na estreia contra a Tchequia, eu acho que ficou uma impressão de que foi um grande jogo da Coreia, só que depois a Tchequia se provou ser muito fraca também, né? Tem mas eu acho que o grupo esse inteiro é lado muito também. fraco. Tipo assim, a África do Sul também é muito Sim. fraca, o mais chegou nas 16 avos. Acho Sim. que só o México a gente vai ver o verdadeiro nível agora, por exemplo, porque... E que vai pegar uma pedreira também, exatamente, o México vai enfrentar o o Equador. Equador, exatamente. Nossa, Eu acho que dentro desse grupo a Coreia do Sul ela tinha uma, vamos dizer, não obrigação, mas pô, dava para passar em terceiro, né, pelo menos. Já tinha ganhado o primeiro jogo. Acho que a África do Sul deu uma decepcionada e de surpresa eu acho que é meio inegável que Cabo Verde é a grande surpresa, né, até pelo jogo contra a Espanha. Tem um problema crônico de definição de jogada, mas eu acho que avançar para a fase mata-mata, um país tão pequeno, né? Acho que já é um feito e tanto. E só para não pensar em outra surpresa aqui, talvez República Democrática do Congo empatando com Portugal, também é uma boa, não? Acho É que uma boa. pensando, óbvio, a gente esperava já passando por causa do grupo, né? Grupo com o Uzbequistão, mas eu acho que passando com 4 pontos, empatando com Portugal, foi um resultado surpreendente, ainda mais que depois passou com autoridade com o Uzbequistão, mesmo saindo atrás, né? Muito bem. E na sua opinião, Caio? Bom, o Araldo falou tudo que eu ia falar. Eu ia falar da Coreia do Sul, eu ia falar da África do Sul, foi o Arthur que falou, na verdade, né? Eu ia falar da República Democrática do Congo, mas eu vou mudar minhas decepções, então. Para fugir dessa linha de Turquia e Uruguai, mesmo com a classificação, eu tô, assim, muito com o pé atrás com a seleção de Portugal, que vinha como uma das favoritas, com uma das maiores estrelas, se é uma Copa das Estrelas. As estrelas de Portugal não brilharam. Ah, mas goleou o Uzbequistão. Goleou o Uzbequistão. É uma seleção que da Ásia passaram 2 seleções que classificaram a Copa, o Japão e a Austrália. Então, assim, pegou um nível de enfrentamento baixo, não conseguiu render. Contra a República Democrática do Congo, no primeiro jogo, vale lembrar, depois do gol do João Neves, no minuto 5, não foi? Foi logo no Foi lá começo. no início. Foi logo no início. Portugal não chutou a gol. Portugal passou 85 minutos sem chutar ao gol. Contra a Colômbia, um jogo fraquíssimo. A Colômbia fez o que quis. O Rames Rodrigues, idoso, caquético, E o que deitou. O Quinteiro gordo. Mano, eles deitaram em cima do meio campo de Portugal. Tudo bem, tinha mudanças. O Rubem Neves jogou no lugar do João Neves para poupar, por causa de questão de cartões amarelos também, né? Para não pegar uma suspensão para a fase de mata-mata. Mas mesmo assim, você tem uma seleção com muita qualidade. A Colômbia teria vencido se não fosse se o Sanches não calçasse 2 números a mais de chuteira, né? Por causa daquele impedimento que correto tem que dar. Se está à frente tem que dar. Mas, para mim, a maior decepção para mim dentre essas seleções que se classificaram é Portugal. Cara, eu iria a República Democrática do Congo também como surpresa, mas eu gosto de destacar também a seleção da Noruega, que num jogo difícil contra a seleção de Senegal, um jogo que valia a segunda colocação e a classificação já antecipada na segunda rodada para a fase de mata-mata, fez um ótimo jogo contra a atual campeã africana, que eu considero no campo, né, a decisão do tribunal para o título de Marrocos é o maior tapetão da história, não, um dos maiores tapetões da história. Então, assim, fez um jogo valentio, duro com a seleção de Senegal, que decaiu muito também, é uma das minhas decepções, eu esperava mais, né? Principalmente no jogo contra a França, faz um ótimo primeiro tempo, no segundo tempo decai muito. Então, eu vou fugir um pouco do óbvio, vou colocar como decepção Portugal e Senegal, que são 2 seleções que, para mim, tinham que ter desempenhado um futebol melhor nessa fase de grupos. E rapidinho, só antes da gente passar, Cadu,
eu acho que nesse balaio daí também entra a Espanha, né? Que por mais que passou em primeiro, acho que Nossa, não joga nada. entrou como favoritaça, e eu acho que a Espanha não fez um primeiro tempo muito bom contra a Arábia, mas o segundo tempo já foi muito morno. O jogo Nossa, o contra o jogo Uruguai contra o Uruguai, nossa foi senhora. ridículo. O jogo contra Cabo Verde também, por mais que tenha toda a mística do goleiro do Vozinha defendendo e tal, ele de fato, a Espanha não foi aquela incisiva de criar muitas chances claras de gol. Então, eu acho que até pelo que prometia, a Espanha foi uma decepção É também. verdade que naquele primeiro jogo contra Cabo Verde não tinha o Lamine Yamal nas suas plenas condições, né? E nem o Nico Williams. Mas É, eu acho mas que você é favorito para a Copa, você não pode depender somente dos seus. Não, com certeza. Com a certeza. Espanha que tem Ainda mais crise num nas grupo tão pontas, fraco. né? Ainda mais num Que grupo tão fraco. também a Espanha que agora tá com problema nas duas pontas, né? Vai perdendo jogadores à torta e à esquerda. Nico Williams também, lesão confirmada depois do último jogo agora contra o Uruguai. O De La Cruz quebrou ele no meio, né? No fim do jogo. Eu tava vendo o jogo de Cabo Verde, então acabou que eu não Ele peguei o lance direito. Ele postou até nas redes sociais uma indireta pro De La Cruz, falando que foi De La Cruz desnecessário. Eu não achei, eu achei lance de jogo, tá? Só pra ele constar. matou Eu achei. Mas essa questão das lesões, isso inclusive é uma crítica ao De La Fuente, porque o De La Fuente convocou só jogador lesionado. Ele convocou o Nico Williams lesionado, ele convocou o Yeremy Pino, que está lesionado de novo agora, voltando de lesão, e ele convocou o Vitor Munhoz, lesionado também, que nem jogou ainda. Por exemplo, eu acho que o Vitor Munhoz nem jogou ainda, né? Se eu não me engano, não. Não vou ter essa Espanha informação não vem aqui. desempenhando. Vou conferir, Então, não. eu acho que essa questão das lesões também da Espanha tem muito a ver com as próprias escolhas de convocação mesmo. Não que jogou, seja muitas só opções, confirmando. mas o Vitor também. Ela foi convocou 4 pontos lesionados, pô. Sendo que o esquema dele depende de ponta. Aí ele tem que jogar com o Baena aberto, tem que jogar com jogadores que não são de fato. Tem que jogar o Gavi. O Gavi começou a Copa na ponta esquerda. Então acho que vai também muito das escolhas controversas do De La Fuente, que é óbvio, tem um respaldo pelo que ele fez pré-Copa, mas que essa Copa dele tem sido muito fraca. É fato, a Espanha surgiu antes da Copa como uma favoritaça junto à França, mas não desempenhou o futebol, apesar de estar aí como uma das melhores defesas da Copa, mas o futebol está em falta. Bom, agora eu vou passar mais algumas curiosidades antes da gente falar de seleção brasileira. Essa Copa até aqui está sendo a Copa dos gols contras, né? Foram anotados 12 gols contra até agora e é o recorde, igualou o recorde da Copa de 2018. Outra curiosidade é que o Panamá foi a única seleção que não balançou as redes nessa primeira fase. Então os panamenhos não gritaram gol. E agora uma curiosidade dos gols, dos 215 gols da primeira fase, a grande maioria, 90, foi feito com a perna direita, enquanto 44 com a esquerda e 25 de cabeça. Muito bem, então vamos falar de seleção brasileira. Vamos lá, o Brasil joga amanhã, Brasil e Japão, 16avos de final da Copa do Mundo. E começando pelo Caio agora, como que tá a sua expectativa, Caio? Vamos ver se o Brasil avança, né? Cara, é um jogo duríssimo, porque a seleção japonesa tem um grupo muito coeso. É um trabalho longo já da federação desse futebol, mas é um futebol que se tem uma maneira de jogar. Então, eles seguem, como a gente pode dizer, um futebol disciplinado, como normalmente o povo japonês é. É um povo disciplinado, um povo de honra. Então, é uma base tática muito interessante. Posso rapidinho abrir a tela aqui? Que eu estava, antes da gente começar aqui, preparando um pouco um campinho para a gente falar da seleção japonesa. Um pouco da tática, né? Eu gosto um pouco de falar de tática, usando aqui isso aí. O bom quadrado. Você tem aqui o time base do Japão, que gosta de jogar nesse 3-4-3, que tem aqui, como nas alas do Nakamura e do Sugawara, uma entrada muito grande para construir por dentro também. É um controle de bola muito grande para que gosta da entrada dos seus pontas, que são, na verdade, meias pela direita, a baixada do Ueda aqui para criar espaço entre a zaga e a infiltração do Maeda e do Doan, que podem gerar muito perigo, né? Principalmente com o Ueda, às vezes, puxando um volante ou um dos zagueiros, né, nessa posição aqui, por exemplo. O Ueda tá aqui, vamos colocar de exemplo, tá segurando o Marquinhos aqui. Ele desce aqui com o Marquinhos e o Doan infiltra em diagonal nas costas do Marquinhos, e o Gabriel Magalhães e o Douglas Santos não conseguem, né, convergir a tempo. Aí dá tempo do Kamada, que tem um ótimo passe em profundidade, acertar essa bola, o Sugawara também.
O Nakamura, que é um jogador muito técnico, também consegue fazer isso. E a linha de defesa do Japão também é muito boa, porque tem esses dois volantes aqui em frente à zaga, que eles voltam assim para fechar muito bem os espaços, né? Uma linha de 3 aqui também, que eles não deixam essas bolas atravessarem, esse 1-2 vir. O Nakamura e o Sugawara baixam também bastante essas linhas aqui. Então você vê que fica um bloco baixo muito difícil de passar. E com 3 jogadores aqui na frente já espetados para o contra-ataque, né? Então a seleção japonesa tem isso. Tem um jogo muito de associação, de relacionar um jogo posicional, e lembra um pouco até o Fernando Diniz, né, que gosta de tocar bola, os jogadores também. É um jogo posicional que também se transforma num jogo aposicional. Os jogadores têm essa liberdade dentro do esquema tático, dentro das rotações em campo. Já falei rotação em quadra, já estou virando basquete. Dentro das rotações em campo para conseguir posicionar e sair da marcação. Então, a seleção japonesa pode gerar muito perigo para o Brasil, que vou colocar aqui agora, já termino minha fala, colocar também como eu imagino que o Brasil deva ir a campo, né, contra a seleção japonesa. Montei aqui também baseado no último jogo, já tem notícias que o Carleto não deve mudar a escalação. Time, né? Exatamente. Então, como que esse grupo aqui pode furar a defesa do Japão? Eu acho que tudo começa com esses 3 aqui. O Vini, o Matheus Cunha e o Ryan vão estar praticamente colados na linha de zaga dos 3, ou a zaga do Japão já vai colar neles. Então, vai passar um jogo muito pelas laterais do Brasil, com o Douglas Santos e com o Danilo aqui, dando um passinho à frente, o Casemiro fazendo essa distribuição na primeira linha, com o Magalhães e o Marquinhos, que tem essa qualidade para sair jogando, e um jogo de muita entrega também do Paquetá e do Bruno Guimarães, que devem ter que fazer esse movimento aqui que eu estou colocando agora no quadro tático, de passar pela dupla de volância do Japão no meio campo, passar pelo Tanaka e pelo Kamada, para poder criar essa superioridade numérica, com o Vini Júnior infiltrando em diagonal nas costas do Taniguchi e do Tomiyasu, lá pelo lado direito da defesa esquerda do ataque, o Ryan num duelo contra o Yuya Ito, o Ito que, jogador do Bayern de Munique, não conseguiu jogar muito ainda pela equipe, vem sofrendo com lesões, mas é um zagueiro que tem potencial, um zagueiro de explosão, de velocidade. Então esse duelo aqui pelo lado do Ryan vai ser muito interessante. E a função do Matheus Cunha vai ser cada vez mais importante também, para baixar, para fazer a mesma função que o Ueda faz no Japão. Com esse trio de ataque, o Matheus Cunha baixando aqui, jogando como um meio atacante, para poder gerar esses espaços em diagonal para o Ryan e para o Vini. Muito bem, esse é Caio Schmidt, o craque das táticas, nos mostrando aí o que será Brasil e Japão amanhã. Bom, eu tenho uma pergunta para o Guaraldo, que o técnico do Japão disse... Quer que deixe o quadro aqui? Pode deixar, já já a gente tira, mas é que o técnico do Japão disse que amanhã o jogo é 50-50, ele disse que não tem favorito. Você concorda com ele, Guaraldo? Acho que concordar, não concordo não, né? Apesar de depois de toda a explicação do Caio, né? A gente vê a seleção japonesa que de fato é muito forte, né? Desses segundos colocados aí, talvez junto com o Marrocos, foi o Noruega, então foram segundos colocados bem fortes. É um trabalho também longo, né? O Moriyasu já está há 8 anos, ele assumiu depois da Copa de 2018, então é um trabalho muito longo, já um dos mais longevos da Copa. Mas 50-50 eu acho que não, principalmente, acho que nem por causa disso, mas o Japão sofre com o desfalque dos seus 3 principais jogadores, vamos dizer assim, os 3 jogadores que jogam em mais alto nível há mais tempo, né? Os mais decisivos, tanto o Endo, que é o capitão da equipe do Liverpool, o Mitoma do Brighton, o Minamino do Mônaco. O Kubo, que se lesionou também, né, nessa Copa. Que é o Kubo também. Então são 4 jogadores assim, fundamentais para o Japão. O Kubo nem tanto, porque o Kubo já tinha virado reserva para o Duan, por exemplo, mas ele seria importante por causa dos outros desfalques, né, principalmente do Minamino e do Mitoma. Então acho que é uma seleção japonesa desfalcada que vai se apoiar muito na questão tática mesmo, mas que individualmente o Brasil é bem superior. Então acho que por causa disso, principalmente, não tem muito como dizer que é 50-50. Acho que uns 60-40, 65... Não, 60-40 justo.
principalmente pelo o nível que o Brasil apresentou nos últimos 2 jogos, né? Óbvio, não foram adversários tão fortes, mas foi um nível bom. E pelos desfalques japoneses, que por mais que se tenha taticamente seja um time muito ajustado, com o passar do jogo vai cansando, né? Então é um time que se desgasta muito, principalmente porque é um time intenso, né? Que corre, que participa muito do jogo, tenta essas transições. Então acho que 50-50 não, e 60-40. Acho que o Brasil é um jogo perigoso para o Brasil, o mais difícil, né? Talvez o mais difícil, junto com o Marrocos. Mas Marrocos é um trabalho mais novo, mas acho que é um jogo que o Brasil tem grandes chances de passar se fizer o seu jogo, tomar cuidado com as escapadas japonesas e principalmente se apoiar nos seus talentos individuais que são superiores aos do Japão. Isso é inegável, qualquer um que não precisa nem ver os jogos, né? Se você vê os nomes um por um, você vai perceber que individualmente o Brasil é bem superior. Tem que mostrar isso em campo amanhã, mas ainda assim, jogo muito complicado que tem que ter atenção, Cadu. Só completando um pouquinho a fala do Guaraldo sobre essa questão das lesões, o Japão teve que jogar um jogo mais difícil, né? Na última rodada contra a Suécia, valendo a classificação. Então, algumas peças mais importantes tiveram que ir até os últimos minutos na equipe japonesa. A rodagem do elenco não foi tão extensiva quanto o Brasil, que nos minutos finais contra a Escócia já estava um clima mais amistoso, mais agradável. A gente conseguiu girar umas peças, o Neymar conseguiu dar uns trotes em campo. Conseguimos poupar um pouco o Casimiro, o Fabinho entrou, o Douglas Santos também deu uma descansada, que era um jogador que precisava também dar uma rodagem. O Bruno Guimarães não chegou a descansar no jogo contra a Escócia, se eu não me engano, ele acabou não sendo substituído, mas os jogos mas ele já não precisava correr no final do jogo, né? Depois que ele deu aquela bela jogada para o gol do Matheus Cunha, ele já conseguiu tirar o pé, dar só mais uns passes. Então, acredito que o Brasil vá mais inteiro para esse jogo, mesmo sem ter poupado, né, na última rodada. Diferente do Japão, que jogou valendo a vida contra a Suécia, e foi um jogo muito apertado contra a seleção sueca, que vem numa baixa incrível. Agora com você. Só terminar. Isso aí, e vou passar a bola para o Arthur, mas tem uma notícia circulando aí, que um guru alemão que previu todos os campeões desde 2014, ele previu antes da Copa que teríamos um Brasil e Japão nessa fase e que o Japão eliminaria o Brasil. Esse cara tem que errar, né, Arthur? Ele tem que errar amanhã, porque o Brasil não dá para negar. Brasil e Japão, tradição, futebol, Brasil tem que até assumir esse favoritismo aí, né, Arthur? Eu concordo 100%, Cadu. Eu acho que assim, eu não... particularmente não acredito tanto nesse negócio de guru, de previsão, de... Né, ainda mais, rapidinho, Arthur, ainda mais, porra, até eu sou guru assim, cara, um enfrentava o outro, era só um passante que virou 3 segundos, exatamente, é isso que eu ia falar, esse Brasil e Japão tava desenhadíssimo já. Informação, ele acertou só 2 confrontos dessa fase, até a gente aqui no nosso simulador, que a gente fez o primeiro programa, acertamos mais que ele, hein? Acertamos mais que eu sou guru também. Acho que eu vou virar guru. Vou virar guru. Mas eu acho que o Brasil, Cadu, é justamente o que você falou. O Brasil tem que assumir esse favoritismo. Eu acho que eu discordo do Moriaço também, que ele diz que é 50-50. Para mim tá mais ali pro que o Guaraldo falou, 60-40, 65-35. Não muda o fato de que é um jogo perigosíssimo pro Brasil. É um jogo dificílimo, acho que é um dos piores confrontos que o Brasil podia pegar, uma seleção, igual os meninos falaram, né, uma seleção muito disciplinada, uma seleção que tem a tática acima de tudo, né, tem jogadores muito técnicos, é verdade, mas tem a tática acima de tudo também, mas é aquilo, na hora H, num mata-mata de Copa do Mundo, você tem que confiar em jogadores que podem te entregar e que podem te colocar na próxima fase, que podem decidir o jogo para você. E eu acho que o Brasil tem jogadores assim, acho que o Japão não tem um cara que vai pegar a responsabilidade, vai pegar o jogo, vai colocar debaixo do braço. Eu acho que o Japão não tem um cara assim. O Brasil tem na figura do Vini Júnior, tem até assim, sendo um pouco mais ousado, né? Tem até na figura do Ryan e do Endrick, que são garotos que não tem medo de ir para cima, não tem medo de arriscar, que são caras que podem trazer o jogo para o nosso lado também.
Então eu acho que o Brasil, igual você falou, tem que assumir esse favoritismo e ganhar o jogo amanhã. É um jogo muito difícil, óbvio, não tem o que fazer. O Japão é uma ótima seleção, só ver o jogo que eles fizeram na primeira rodada com a Holanda, que era a grande favorita do grupo, foi um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado. O Japão ameaçou bastante também a seleção holandesa, conseguiu um empate no final do jogo. Então, assim, o Brasil tem que abrir muito o olho com a seleção japonesa, mas tem jogadores que são capazes de desequilibrar um mata-mata de Copa e trazer a classificação para o nosso lado. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. E a seleção japonesa, como vocês bem destacaram, é uma seleção muito organizada taticamente. O Caio mostrou ali. Não vai ser um joguinho fácil, mas vamos de palpite. É até bonito de ver eles jogarem. Tem jogadas muito bem trabalhadas, triangulações, ultrapassagens. A Copa que o Nakamura tá fazendo, a gente vai chegar depois nos destaques da primeira fase, né, na seleção da primeira fase. O Nakamura tá fazendo uma grande Copa do Mundo. Assim, é realmente bonito de ver o Japão jogar, mas igual eu falei, não tem aquele nome que pode decidir, que pode pegar o jogo debaixo do braço e trazer. É isso aí. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos simular mais uma vez, só que agora apenas o mata-mata da Copa do Mundo, a partir das 16 avos, só que a gente vai ver também o que a gente errou, o que a gente acertou. Conforme os confrontos forem mostrando na tela, eu vou informando o que a gente colocou lá no nosso primeiro programa. Mas já adiantando dos 16 confrontos, a gente acertou 6, quase 40%. Tá bom. Erramos, mas Tá acertamos. bom, tá bom. Tá ok. Considerando o papelão que a Turquia e o Uruguai fizeram. Pois é. Exatamente. Tá aí na tela, Cadu. Tá aí pra então você. vamos lá. Pode dar aquele zoom aí pra gente... Cara, é porque o zoom ele vai tampar algumas seleções, mas eu posso ir de uma a uma aqui fazendo assim, qualquer coisa. Isso, vamos lá. Isso aí, Perfeito, bem melhor. então. A gente teve o primeiro jogo, que foi África do Sul e Canadá, que o Guaraldo tá lá no estádio até agora, coitado, esqueceram ele lá. Ele está no estádio. Guaraldo perdido em LA, ok? Queria eu ser trancado no SoFi Stadium, tal qual o Guaraldo. E Canadá avançou vencendo por 1-0 o gol no finalzinho. Agora eu vou falar aqui o que foi que a gente colocou nesse confronto, porque a gente colocou Canadá e a Tchequia. Então erramos esse confronto. Superestimamos não a Tchequia. contávamos com a África do Sul. Ou subestimamos os Bafana. Os senhores não estavam com ela. Eu estava desde o início. Eu acho que eu estava fechado com o Hugo Grosso. Agora vamos de França e Suécia, que a gente acertou. A gente acertou que teria esse confronto. Palmas. E agora eu quero saber para vocês aí. Eu só vou opinar se tiver aí um empate, mas não vai acontecer porque são 3 pessoas. Quem que avança entre França e Suécia? Pular anúncio, né? Eu acho que é poupa tempo também. E vai ser uma pancadinha, tá? Vai ser uns 3, 4-0. Bugou o lance. O lance errou aqui. O lance está de sacanagem. Botou novamente ali África do Sul e Canadá. Quer abrir o simulador do GE? Eu acho que cara, eu vou ver se do GE vai. Eu vou deixar o lance aqui enquanto eu procuro do GE. Peraí. Está de sacanagem com a nossa cara. Eu vou contando a experiência que está sendo em LA aqui. O GE já tem, o Caio. Já tem já achei aqui. Achei. Boa. Pronto, vamos lá. Aí troquei. Aí sim. Aí até melhor que eu consigo ver aqui. Já colocar o Canadá aqui e já colocar a França. Tá tudo errado, inclusive, lá. Tava dando que é da França e Canadá, né? Pois é. Obrigado, e Alemanha e Paraguai, mais um acerto pra gente. Olha aí. Acertamos também. Alemanha e Paraguai, somos gurus sabe muito. oficiais. Empatamos já com o guru alemão, 2 acertos. E olha que a gente só botou 3 confrontos. 2/3. Exatamente. Para vocês, quem avança? Por mais que o Paraguai tenha feito uma fase de grupo surpreendente, aqui a Alemanha... Eu também acho. Por mais que tenha feito jogos questionáveis contra até o próprio Curaçao, até para a penetração, a Alemanha estava tomando um calor da seleção curaçaoense, e contra a Costa do Marfim ganhou uns gols milagrosos do Undavi no fim do jogo, e contra o Equador foi um jogo péssimo, conseguiram tomar gol do Plata. Então, mas do mesmo jeito,
Eu acho que o Paraguai não vai aguentar a Alemanha, que deve entrar de vez para a Copa agora na mata-mata, né? Acho que sim. Então, ok. Acho que não tem muito segredo, não. E O outra, Paraguai é o vai que todo acabar mundo caindo. quer, né? Um França e Alemanha é melhor que um França e Paraguai. Muito bem, agora vamos para o próximo confronto. Acertamos também, passamos o guru alemão. Já são 3 acertos, Holanda e Marrocos. Aí. Olha aí. 3/4. Seguimos. É isso aí. Quem avança? Cara, isso aqui é deve ser é o jogo, né, da 16 avos de final. Só dando uma passada de olho aqui, é o grande jogo do 16 avos de final, cara. Tem Portugal e Croácia também, mas... Ah, não, Portugal e Croácia vai ser um harambol arrumado esse jogo, tá? Bom, falando de Holanda e Marrocos, eu acho que a Holanda me surpreendeu. Eu acho que para mim, junto com a Argentina, até junto com o Brasil, foi uma das seleções, mas principalmente junto com a Argentina, foi a seleção que melhor jogou na fase de grupos, né? Saiu com 9 pontos, Também acho. com futebol muito bom, muito surpreendente, até pelo nível de trabalho do Koeman normalmente, né? Mas enquanto o Marrocos, o pé atrás pelo jogo contra a Haiti, né? Exatamente. E o jogo contra a Escócia também. Então, e eu acho que o Brasil. Marrocos... então, o segundo tempo do Brasil também não foi bom. Eu acho que nesse daí, pelo que a gente viu na fase de grupos, a não ser que aconteça que Marrocos jogue o que não jogou. Eu acho que a Holanda classifica por tudo que fez até aqui na Copa. Acho que seria merecido, né? Nesse confronto. Inclusive, Marrocos eu acho que está mais pelos nomes individuais do que pelo desempenho em si. E a Holanda desempenhou muito bem na fase de grupos. Dependendo muito do Saibari. Olhando individualmente, você tem bons jogadores. Então, para vocês, a Holanda avança. Avança. Para mim, a Holanda avança na prorrogação, inclusive, tá? Eu acho que esse aqui não vai ser um jogo bem travado. Vai para prorrogação e vai dar a Holanda. Muito bem. E segundo o guru que a gente está zoando aqui, ele cravou que é a Holanda que vai ser campeã do mundo aí na Copa do Mundo. Então vamos seguir. Portugal e Croácia, a gente infelizmente errou, né? A gente contava que Portugal fosse passar em primeiro. Quem avança aí? Eu acho que Portugal, porque a Croácia é muito fraca. A Croácia não é uma seleção muito boa, não. A Croácia, o ciclo dela já. A Croácia conta há 12 anos com a dupla Modric-Perisic, né? Então, fica muito difícil. E olha, tem duas Copas seguidas, duas Copas seguidas, né? Que eles chegam lá em cima. Contando com esses dois aí. Mas eu tô mais pela Croácia aqui nesse confronto, simplesmente pelo poder de retranca que a seleção tem e pelo nível de futebol que o Livakovic apresenta toda a Copa do Mundo. Mas eu acho que seria Croácia nos pênaltis, tal qual na última Copa, que passou na primeira fase do mata-mata do Japão também nos pênaltis, mas passar Portugal não é nenhum crime também, não. Eu acho que eu acho que a Croácia, eu acho que a fase de grupo foi muito ruim. Para mim, isso que pesa. A Croácia das duas, né? É porque a Croácia, a Croácia foi... Porra, aquele primeiro jogo contra a Inglaterra, a Croácia jogou mal. Mas a Inglaterra também jogou muito bem, né? De fato. Só que a Croácia... A Croácia nos jogos que a Croácia deveria ser protagonista, a Croácia foi muito mal. Isso que é o diferente, entre aspas, né? A seleção da Croácia não é uma seleção montada para dominar jogos. Você vê que no jogo que ela foi dominada, ela se portou muito melhor. Então, num jogo que Portugal vai querer ter a bola, talvez uma surpresa ali da Croácia, talvez não. O jogo seja muito mais para a Croácia do que para Portugal. Mas Portugal tem que passar. É isso aí. Então vamos em frente. Mais um acerto para a gente. Espanha e Áustria. Quem avança? Acho que poupa tempo também. Por mais que a Espanha tenha que abrir o olho, porque o desempenho é muito ruim, mas eu tô me baseando no que a Áustria apresentou também, que não foi nada demais. A Áustria é fraca, gente. Pelo amor de Deus. A Áustria é ruim. A Áustria é fraca. Ontem quase protagonizou um papelão ontem. Não, ontem se a Argélia não entregasse um gol de final ali. Pelo amor de Deus. E eu acho que a Espanha vai começar a jogar bola a partir de agora, hein? Eu acho que tem que começar, Espanha... né, Cadu? Não, se não começar, vai para casa. Vai para casa, porque olha, observa essas oitavas aí já. Vai para casa, porque... Pois agora Estados Unidos e Bósnia, a gente errou. Quem que vai avançar aí?
Estados Unidos, acho que poupa tempos aí. Também. Acho que é um confronto bem parecido com o que foi hoje. Quer dizer, não bem parecido, acho que os Estados Unidos é superior ao Canadá, mas acho que é mais ou menos a mesma ideia de Canadá e África do Sul, sabe? De que é uma seleção meio perdida, essa Bósnia, junto com a África do Sul. Não perdida, mas tipo assim, que é um nível abaixo. Né? Foi mais circunstancial. É um nível abaixo dos outros times dessa fase. Também e acho. aí os Estados Unidos fez uma fase muito boa, até o jogo que perdeu contra a Turquia foi muito bom. Acho que é poupa tempo. Ok, Bélgica e Senegal, a gente estava projetando um Bélgica e Coreia, a Coreia não passou. Quem que classifica aí Bélgica e Senegal para as oitavas? Acho que... Cara, isso aqui é um mais difícil. Acho que é um dos jogos mais difíceis de prever, isso aí, cara. Para mim é Senegal. Eu me recuso a ver essa Bélgica cansada passar. Tem que ser Senegal. Para mim também é Senegal, mas tem um pequeno porém que é o Nicolas Jackson não pode ser titular. Se ele for titular, vai ser um jogo na bacia das almas. Mas se jogar o Ismail Assar ali no centro, botar o Ndiaye, porque o Pape Thiaw sonegou minutos a Ndiaye na ele fase de entrou grupos. muito bem no final. Ele entrou contra o Iraque e fez uma fumaça absurda. Então, cara, o Ndiaye não ser titular desse time, pra mim, não existe. Mas tem o Ibaia também, que é muito bom jogador, né? Pois é, sim. Eu não acho que ele vai tirar o Nicolas Jackson pra botar o Ismail Assar no meio, não. Mas deveria. Porque o Ismail Assar assumiu esse papel de artilheiro e fez gols importantíssimos para Senegal na primeira fase. Então, acho que... Ele tem 3 gols de artilheiro de Senegal. Então vamos lá. Passar para o outro lado da chave? Para o outro lado da chave agora, Brasil e Japão. Esse lado da chave aí, a gente errou bastante coisa, mas começamos com esse acerto aí. Brasil e Japão. Brasil já colocou aí, né? Já avançando. Aqui é clubismo, eu não quero saber, eu não quero discussão, não. Já comentamos bastante. E agora Costa do Marfim e Noruega. Jogo duro, hein? Isso aqui, gente, isso aqui é um jogão de bola também, tá? Eu acho que alguém falou que Holanda e Marrocos. Alguém falou que Holanda e Marrocos é o principal jogo. Acho que isso aí também entra no top 2, vamos dizer assim, né? De jogo da. Com certeza. Da 16 horas. Acho que é até um pecado, para uma das suas equipes cair, enquanto seleções mais fracas vão ter, tipo, Egito e Austrália, por exemplo, vão ter oportunidade de avançar, mas não sei, hein? Difícil isso aí. Cara, isso aqui é um confronto difícil. Eu acho que a grande diferença desse confronto tá. A grande diferença, assim, né? O grande problema das duas equipes é o ataque, o centro do ataque e o poder de finalização da Costa do Marfim não é tão grande assim, enquanto a zaga da Noruega é um problema. Eles são esse é o que eu vejo nesse jogo. Né? Eles são desengonçados. Eu acho que essa é a palavra que dá para usar. Eles são desengonçados. O grande nome da zaga da Noruega não é um exímio defensor, né? Ele é muito mais atacante. Ele é um ala, que é o Ryerson. O Ryerson volta para esse jogo, inclusive? Volta, ele já estava disponível para o jogo contra a França e não entrou por opção. Uma coisa interessante nesse jogo vai ser o ataque rápido da Costa do Marfim contra uma defesa meio lenta da Noruega. Nossa, o que o Diomandé e o Amad Diallo vão fazer nessa zaga aí é brincadeira. Para vocês, quem avança? Eu tento votar na Noruega, eu acho. Eu tendo o Costa do Marfim. Eu desempato com a Noruega, então. Eu acho que a Noruega avança. Eu acho que o desempenho da Noruega na fase de grupo foi bem bom. Da Costa do Marfim e assim, também, eu acho que é igual... Eu repito o que eu falei no jogo contra o... naquele pré-jogo que a gente estava fazendo de Brasil e Japão, aquela previsão, né? Eu acho que a Noruega tem um cara que é o grande centroavante da geração, que é o Haaland. Então, assim, o Haaland, ele consegue criar situações que só ele é capaz, assim como ele fez contra Senegal na fase de grupos, fez 2 gols, né? 2 belíssimos gols contra Senegal. O Haaland, que todos os gols que ele fez na Copa foram de primeira, tá? Na verdade, todos os chutes dele foram de primeira. Pois é, então, é um cara desse que você precisa para decidir um jogo no mata-mata de Copa. Eu acho que, igual a gente comentou mais cedo também, né, quando que o Caio falou, a Noruega tem bons, assim, ótimos, né, role players, né, tem o franchise player, que é o Haaland, tem ótimos role players também para assistir ele, para auxiliar ele nesse momento. Então, acho que a Noruega tem
tem condições de passar. Não tirando a Costa do Marfim para nada também. A Costa do Marfim é uma ótima seleção, mostrou isso na fase de grupos, fez um jogo muito bom contra a Alemanha, mas eu acho que tá mais para a Noruega, né? E a Noruega ela tem umas opções no ataque muito de se avaliar, que são boas mesmo. Até o Oscar Bob, que entra no segundo tempo dos jogos, ele bota um fogo ali no jogo. Pois é, então, assim, os dois pontas reservas da Noruega são muito bons, porque o Sheldrup e o Oscar Bob. Então, assim, é um time bem interessante. Pois é, a Noruega, ela antes da Copa tinha esse papel de ser uma surpresa, né? Todo mundo apostava e vai sendo, né? Vai cumprindo esse papel, cumprindo as expectativas. Agora, México e Equador. Bom jogo também. Nossa, é um jogo dificílimo de prever também. Isso aqui é jogo de Libertadores, né? Eu acho Vai que ser 1-0, porradaria estancando, gente sendo... Se bem que os cartões eram, né? Então não vai ter ninguém suspenso, então. Mas quem passar vai sair bem amarelado desse jogo. Eu acho que o nível de enfrentamento do Equador na Copa foi maior. Então, Certamente. Com certeza. Eu tenho que acreditar que eles estão mais preparados. Estão mais preparados para uma partida como essa. Mas ao mesmo tempo o México é em casa, né? Então. O jogo é no Azteca. Acabei de conferir aqui. O jogo é no Azteca. Mas o México não me passou essa segurança toda, assim. Que nem os Estados Unidos, por exemplo, passou. Acho que os Estados Unidos jogou mais bola que o México na fase de grupos. Não, os Estados Unidos jogou muita bola. Então, ainda mais, os jogos foram muito bons. Tirando o jogo contra a Turquia, mas aí rodou o elenco todo também. Já foi um time quase reserva. Então, eu acho que eu vou de Equador aí, mas é aberto. E você, eu acho que o Equador, assim, na fase de grupos ganhou quando precisava, né? Ganhou na bacia das almas. Só que para mim foi, eu não quis colocar lá naquela questão das decepções, mas vinha sendo para mim a grande decepção até a segunda rodada, né? Até a última rodada, quer dizer, até ganhar da Alemanha. Então, assim, aqueles dois primeiros resultados foram complicadíssimos, né? O Ener Valencia sem poder de decisão nenhum, perdendo um caminhão de gols importantes. Eu acho que, não sei não, a defesa do Equador é muito boa, né? Sempre vale o destaque, mas... Então, é nesse ponto que eu queria chegar. O Equador é um time que tomou 5 gols, né, nas eliminatórias. Então, assim, talvez nessa fase de mata-mata essa capacidade de não tomar gol seja interessante, né? O problema é quem vai decidir lá na frente. Pênalti. Brincadeiras à parte. Mas aí um time que pode dar uma de Argentina, né, do igual na Copa passada, que passou as primeiras fases nos pênaltis, né? Tirando o jogo contra a Austrália, se eu não me engano, né? Que foi o primeiro das oitavas. Depois foi pênalti. Foi o pênalti contra a Holanda. Depois Croácia. A Croácia que passou mais os pênaltis, né? Mas a Argentina sapecou a Croácia na semi, não foi? Sim. Não, eu confundi só. A Argentina passou, foi um jogo só. Foi pênalti, foi uma contra a Holanda. Aquele pancadaria absurda. Eu acho que, só pra gente acelerar já tem. Né? Eu acho que a questão do Equador também tem muito a ver com principalmente com questão de confiança e de pressão mesmo, depois de ter perdido para a Costa do Marfim num jogo que poderia ter ganhado, perdeu muito gol. Então, acho que o jogo contra a Curaçao acabou que foi um time muito pressionado. Então, para mim é difícil avaliar assim, porque não é só técnico, né? Também tem a questão emocional. E depois de uma vitória contra a Alemanha do jeito que foi, a tendência, eu tendo a acreditar que é um time que vai apresentar mais do que apresentou, como já apresentou em outros momentos. Então, por isso que eu estou votando no Equador, até porque a defesa do México não é tudo isso também. Então, acho que é isso, mais ou menos. Acho que é isso. Acho que é uma questão de confiança, mas também pode ser isso aí que é o Equador na Copa mesmo e ponto. Mas a tendência de que... Eu acho que a tendência de que eles melhorem e apresentem um nível mais parecido do que foi contra a Alemanha do que dos outros primeiros jogos. Muito bem, seguindo agora a Inglaterra e a República Democrática do Congo. E aí? Cara, eu acho que é meio poupar tempo, mas não vai ser um jogo fácil para a Inglaterra. Eu acredito que seja um jogo muito difícil, né? Que a Inglaterra perdeu um pouco de ritmo, né, nesses últimos jogos. Sofreu contra a Gana, não conseguiu fazer gol. Contra o Panamá só foi fazer gol no segundo tempo. Então, assim, é uma Inglaterra que começou bem, decaiu bastante. E, bom, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que é da Inglaterra.
Eu tô com o Caio também. Eu Acho que também, não vai acho ser a um mesma jogo coisa. fácil, mas a Inglaterra passa. Argentina e Cabo Verde será o fim do É nosso poupa Cabo tempo Verde? aí. Será, infelizmente. Não tem muito o que fazer, não. Infelizmente. Vocês estarão de queixo caído quando Vozinha fizeram o maior masterclass de um goleiro na história das Copas. Eu acho E mais Diney fácil na zaga frangar Essa é também. a bizarramente. Posso prorrogação. Eu só, acho que mais posso só trazer uma E o questão aqui Diney rapidinho. também jogou pra caramba. Cara, o Não, Vozinha o é Diney eu concordo. péssimo goleiro, pô, com todo respeito. O Vozinha, ele foi muito bem contra a Espanha, mas nossa senhora, nas 2 rodadas depois foi complicado de defender o nosso querido Vozinha. Mas Tá aguardando. a mítica é fantástica, né? Não tem jeito. Ele está aguardando. Mais respeito com o nosso vozinho. Não, eu Herói. respeito muito ele. Eu respeito muito ele. Fantástico o que ele fez contra a Espanha pô, as entrevistas dele são muito maneiras de ver também. Mas acho Mas que realmente acaba teve o conto de Cabo os Verde. outros Acaba. 2 jogos ele falhou bastante, né? Realmente. Sim. Agora vamos para Austrália e Egito. Jogo feio, hein? Feio. Eu acho que o Egito passa pela individualidade. Os caras do pode Egito ser. Pode ser. têm essa capacidade. É um time melhor do que a Austrália. Apesar de que o jogo do Egito contra o Irã não foi tal essas coisas. Não foi. Suíça Foi, mas o agora e Egito já Argélia. entrou classificado, né? Tem que ver isso sim. aí também. E agora Suíça e Argélia, quem passa? Acho que Eu aí é vou- Suíça, tá? Eu vou ter Inclusive, que. Eu vou com Suíça com Inclusive, vou o cobrar o senhor futebol do Arthur Mazambi aí. ele me garantiu que a Argélia ia ser surpresa da Copa e a Argélia foi Então. um dos piores futebols já praticados na fase de grupos. Por isso mesmo, eu vou ter que votar na Argélia para manter a minha coerência de grande surpresa. Cara, na primeira falha do goleiro lá, argentino, que eu esqueci O o problema nome. é o goleiro, Lucas né? Zidane. Não é o E tem Lucas Dani. outro Ele também, foi o goleiro do substituído, o Usman, Lucas Dani. que é É o goleiro do horrível. Eu não vi esse jogo, eu tava dormindo. É um goleiro veterano já de um time argelino. Que chamava Usman. Horrível também. Horrível também. Né? Mas eu vou com a Argélia. Porque tem que Eu manter te a minha cobrarei coerência. aqui quando ele frangar. Eu Tá vou bom. com a Suíça de Manzambi aqui. E outra, É, só jovem revelação da Acho que a Copa, né? Suíça, quando botou o Manzambi, ela se acertou. Então, só uma outra questão pra gente passar. A Suíça é feiosa de ver também. Mas eu acho horrível. Mas o Manzambi é craque. Tem o Manzambi, o Manzambi tá sendo diferencial. Colômbia e Gana, quem avança? Colômbia. Colômbia tranquilamente, até coloquei já. Se essa Gana classificar, vai ser um terror. Vai ser uma pena pro futebol, tá? Esse rarambol aí do E vai Carlos ser outra Queiroz. pena, porque a Argentina vai ter um caminho ainda mais fácil pra Não, tem que ser Colômbia. Isso aí tem que ser Colômbia, não tem que fazer. Não tem jeito. Então, vamos lá. Agora começando as oitavas, já um clássico, hein? França e Alemanha. Quem avança? Nossa, pra mim é um clássico, mas é poupa tempo. A França eu acho que é França. 30 vezes melhor que a Alemanha. A França é quem vem desempenhando o maior futebol ofensivo nessa Copa, vamos dizer assim. Está cumprindo Com certeza. Sem as dúvida. expectativas. A Alemanha só tá nessa conversa de melhor ataque aí por causa da seleção de Curaçao, né? Que tentou jogar bola, fez um golzinho e depois... Foi sabotado pela parada de hidratação. Depois não voltou mais. Canadá e Holanda. Poupa tempo. Os grandes ainda. Rapaz, eu tô com medo da gente fazer igual o Guru, hein? Será que a gente vai levar a Holanda até... Não vamos. Não, a Holanda pode cair aqui, pode ficar tranquilo. Mas a Holanda duelo das bandeiras iguais. A Holanda tá por mérito aí, porque a Holanda fez Sim, a Holanda tá jogando bem. A Holanda tá jogando bem. Agora, Portugal e Espanha. As duas decepções das seleções grandes na primeira fase. Nossa, sim, cara, que joguinho. Sem contar o Uruguai, né? Mas eu digo das que entraram como favoritas. Com certeza. Joguinho duro, hein? A Portugal jogou da Espanha na final da Nations. Ganhou nos pênaltis, né? Eu acho que é um match, não é matchup, mas acho que é um confronto assim que não é tão ruim para Portugal, porque consegue ter um meio campo forte, né? Para bater de frente com esse da Espanha. Mas depende muito de Lamine Yamal, eu acho. Depende muito. Se ele tiver naquele dia, é difícil mesmo no mente parar. Nossa, mas vai ser... Eu acho que eu vou com a Espanha. Não sei se o Nico Williams vai estar jogando ainda. Se tiver, vai estar voltando. Não, o Nico Williams tá fora. Acho que não, hein? Não. Eles falaram que é few days, few games. Então, alguns jogos, sabe? Então. 2. Isso aqui são 2 jogos, né?
Então, eu acho que ele não sabe, volta para Tiro Portugal. curto, agora é jogo a cada 3, quase cada 3 dias, né? Ele Mas falou no agora tem uma texto dele lá. semaninha de descanso. Ele falou no texto dele lá que ele vai. Ele falou tipo assim: see you soon in the World Cup. Ele falou. E Sim. no voto de vocês, quem que vai passar então? Começar com o Guaraldo, então, já que tá essa discussão. Acho que eu vou botar na Espanha, vai. Caio, Arthur? Mas sem convicção alguma. Eu não sei quem vai ganhar o jogo, eu não consigo votar. Eu não tenho muita Eu acho que convicção, sabe o não. que vai dar. Acho que vai ser muito baseado. Depois a gente pode até mudar de opinião no jogo anterior. Se alguma exatamente. delas evoluir drasticamente, aí Vamos de Espanha, Mas então. Por hora eu vou com a Espanha também. Eu vou com a Espanha por hora. agora Estados Unidos e Senegal. Pelo que Bom estão jogo. jogando, jogão, hein? Joguinho Jogo bom. bom. Difícil, hein? Eu acho que o fator casa é sempre muito forte, né? Mas eu acho que a seleção do Senegal é bem interessante também. Eu acho ela muito melhor que a seleção dos Estados Unidos. Só tem o problema do Nicholas Jackson, né? E que tá sem o Mendy, né? O Mendy machucou também. Pois é. Não sei se ele volta a tempo E desses Senegal jogos. nos jogos difíceis não passou nenhuma confiança, né? Foi engolido nos 2 jogos. Mas também. Não, engolido a partir do segundo tempo, né? Então, mas. Esse é o problema. Enquanto os Estados Unidos fez uma fase de grupo muito boa. Eu acho que eu vou com os Eu vou de Estados Unidos. Senegal. Eu vou dos Estados Unidos. Guaraldo você, desempata. Acho que eu vou de Estados Unidos também, infelizmente. Estados Unidos avançando, então. Então agora vamos para Brasil e Noruega, olha aí. Aí, Brasil, vamos passar logo. Assim, apesar de ser numa mesa de debate inglesa, espanhola, portuguesa, ia dar uma boa discussão. Mas como a gente é clubista, eu acho que o Brasil vai passar. Não, cara, tem que passar todos do Brasil. Ô, gente, se a gente já tá falando que a defesa da Noruega vai passar mal com a Amad Diallo, imagina com Vinícius Júnior e Ryan. Cara, essa discussão fica para depois que a gente chegar nesse confronto. Acho que dá fica pro programa de semana que vem. Dá para ir passando todos do Brasil. Fim da semana. Dá para ir passando todos do Brasil até lá. Show. Agora Equador e Inglaterra. Nossa, jogo horroroso. Inglaterra, eu acho. Também acho. Eu também acho que a Inglaterra vai passar, porque tem nomes que podem decidir. Né? Mas aquela questão. Porque não passa com muita confiança também. Muito bem, agora Argentina e Egito também. Olha esse caminho. Argentina, poupa tempo. Tô falando, cara, o Messi vai chegar aí com uns 10 gols, cara. É absurdo esse caminho da Argentina. Parece o Palmeiras da Libertadores. É absurdo. Impressionante. Agora vamos lá para sempre o mal, né? Sempre o mal com caminho fácil. Suíça e Colômbia. Colômbia, né? Colômbia vai passar, a Suíça é feia. E a Colômbia jogou bem o último jogo, né? Colômbia fez o melhor jogo da campanha contra Portugal. Né? Lembrando que aqui seria Portugal, né? Se fosse uma seleção minimamente decente. Inclusive, esse jogo daí vai ter uma maior quantidade de ingressos vendidos de devolução, né? Todo mundo esperava uma Argentina. Porque já estava tudo esgotado já. Todo mundo esperando o Messi contra Cristiano Ronaldo, né? Não vai rolar. Temos Messi contra Rames Rodrigues. Contra Quinteiro Gordo. Agora, França e Holanda. Chegou o fim da Holanda. Chegou. Acho que chegou o fim da Holanda. Chegou. Campanha honrosa, tá? Campanha honrosa da Holanda. Boa. Joguinho duro, joguinho com gol de diferença. Espanha e Estados Unidos. Acabou a magia dos donos da casa. Tá bom. Será que não dá uma Coreia de 2002 aqui? Não, uma roubalheira desgraçada? Então, se quiserem... Olha, do jeito que a arbitragem foi nessa última rodada da fase de grupos, eu não duvido nada. Justo. Vamos botar Mas dito isso, Espanha. Não, é Espanha. Não, eu tô aqui pelo talvez. Muito bem, agora vamos de Brasil e Inglaterra. Brasil. Perfeito. Aí dá pra passar os Brasil já vai ser o campeão dessa simulação. Com certeza. Argentina e Colômbia, bom jogo, hein? Jogaço. Acho que é o primeiro time que tem condição de eliminar a Argentina. Com certeza. Apesar de que a Colômbia é freguesa histórica, é mais ou menos uma situação tipo Brasil e Chile. Tá em crise. Tá em crise? Pior que é. Tipo, a final da Copa América passada, a Colômbia também jogou nada na final. A gente vai fazer uma campanha muito boa. Jogou nada na final.
Então, mas é o jogo que dá para eliminar a Argentina aí, antes do Brasil, né? Uhum. Eu vou Nossa, botar na cara, que Argentina só para não pagar a língua depois. Você vai de quê, Arthur? demais, cara. Cara, assim, meu coração quer que eu vá de Colômbia, né? Então, Mas eu acho que o vacile seu coração. racional, acho que o racional é argentino, não tem muito jeito. Sou voto vencido, então. Que eu tava pela Mas, assim, resenha. jogo 50-50, tá? Com É um jogo certeza. duro. Um jogo duro. Agora, França e Espanha numa semifinal. França, né? França. Eu tô bem mais a representou França aqui. Não, Essa pelo que foi a defesa da Copa até Espanha não tem aqui, como. É até A defesa aqui, da né? Espanha Até não tem aqui. como. É. E pelo nível que os jogadores da frente da França estão jogando, não então, tem como. exato, a França tá avassaladora nessa Copa, né? O quarteto ofensivo da Exatamente. França. E aqui Brasil e Brasil. E a Brasil gente França. campeão em cima da França. Muito A obrigado. vingança, Inclusive- até que enfim, chegou a hora da vingança. Exato, a vingança de 98. Na última Copa poderia ter dado Brasil e Argentina também, né? Na semifinal. Mas E O acabou Brasil não fez um ocorrendo. favor. Mas aí Dessa o vez vai ser Pedro os deu aquela argentinos bola pra que vão frente, o Casimiro não fez a falta. Dessa Deixaram- vez vai ser os argentinos que vão cair antes. Dito É isso, isso aí, então estamos prevendo um Brasil e França na grande final com essa nova simulação. Tire esse print Semana aí, que depois vem a gente vai simular de novo, provavelmente. Estamos igual de solo, né? pro Brasil A cada- ser campeão de novo. A cada programa, uma simulação diferente. Então é isso aí, você tira print da tela, depois você vai lá no Instagram do Com a NA nossa e cara xinga de a gente. babaca aqui. Tira print Marque dessa o cara NA de nos babaca. stories. E xinga a gente se a gente estiver errado. Bom, então vamos Deixa lá. eu tirar aqui. Agora, o Caio vai tirar aí da tela, porque a gente vai para o nosso último quadro aqui no programa. Hoje é um programa mais longo, porque a gente está falando todo esse balanço final dessa fase de grupos. Vamos montar a partir de agora a seleção da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Vamos aí eleger os melhores jogadores. O Caio vai abrir Tá na pra tela. gente. Seleção aí. do. Em Seleção 20 NA. minutos. A seleção NA começando pelo Pela goleiro. formação, né? Primeiro tem que começar a Vai formação. 4-3-3 mesmo. Vai. 4-3-3 padrão. Padrão. O Goleirão. goleiro. Bom, Vamos Pô, lá. eu vou com o da Austrália, o Patrick Beach, né, Guaraldo? A gente estava conversando antes do programa começar. Cara, eu acho que ele fez uma primeira fase muito boa. O Vozinho, a gente falou, né? O goleiro foi muito bem. O Eloy Room de Curaçao também vai meu conseguir um voto empate curto seria o histórico. Eloy Room, mas... é que o Eloy Room tomou 7 gols, pô. Isso que é. Então, Isso que é foda. Mas... Eu votaria no Beach mesmo, e você, cara? Mas teve o empate aí? Não, é 2 votos no Beach e 1 voto no Eloy Room. Ah, ok. Se tiver algum empate, cada um escolhe, eu desempato. Mas eu também votaria no mediano Beach, nessa tá? seleção. Ó, e tem o goleiro Perfeito. da Mas República menção Democrática do Congo honrosa, também. menção honrosa para o Vozinha, que o Arthur é hater aí. Mas Não o sou certeza. hater. Pelo amor de Deus. Não sou hater de Big Grandma. Não, E quer dizer, só- Small Graham. Small Grandma. Não sou Muito hater. bem. O empate Tô brincando, da vamos então República para a zaga ou para lateral aí? Acho que dá pra ir pra lateral. Mas só uma menção rosa aqui pro empate da República Democrática do Congo também. Sim, Muito bem. goleiraço. Muito bem. Lateral direito. Munhoz, não tem muito Eu fiquei falando, o Munhoz. Munhoz fez uma ótima E primeira olha que o fase. Munhoz entrou no segundo tempo ontem. Mas e o E Munhoz entrou fez muito bem. 2 gols na Descansar, né? Não, o Munhoz é um lateralzaço, cara. Eu sou fã do Munhoz. Uhum. se ele fosse mais novo, ele estaria em um time maior. Ele tem 30 anos já, isso que é duro. Pois é. Então vamos para a zaga. Quem vai ser os dois zagueiros aí? Um deles, Olha. pode dar um voto cult de um deles, Vai. tem que ser o Dinei Borges. Com certeza. Verdade. Perfeitamente. Dinei símbolo Borges. dessa Cabo zaga Verde. cabo-verdiana. Ele e o Principal Vozinha. jogador da defesa do Cabo Verde. Agora, o outro zagueiro, vou pensar. O Tô outro abrindo aqui zagueiro a é tabela difícil, aqui para lembrar das seleções. Então, eu tô nessa também. Pô, o Sutar fez um bom primeiro jogo, né? Mas depois mas não. aí a dois da Escócia Austrália nem não foi. tem. A Escócia, Não, a da Austrália Escócia. nem... Não, é da Austrália. Perfeito. Peço Bom, perdão. O Maldini australiano. Harry Suter. Ele mesmo. Olha, tem Cara. alguns nomes que jogaram muita bola, tá? O Pamecano jogou muita bola. O próprio Van Dijk jogou bem. A zaga... É. Deixa eu-
Porra, eu ia citar a Próprio zaga da Sanches, Bélgica, da que foi bem, Colômbia. mas também não. Mas Davinson era Santos foi nivelado bem. por baixo, eu acho. Então, é muito nivelado por baixo. A Espanha também não sofreu gols, né? Mas Mas também não tem também. nenhum grande. Mas o enfrentamento foi baixo. Eu iria ou de Pamecano ou de Van Dijk, mas aí vocês. Vai com quem, Tem Arthur? também o que o cara machucou, ele não jogou o último jogo, que é o Slotterbeck, que foi muito bem no primeiro e no segundo jogo. Mas ele machucou, Sim. então. Pois é. Foi complicado. Eu votaria no Van Dijk foi muito Pamecano. bem. A defesa da França foi muito bem. Pamecano? A zaga então do Van Dijk México, também. ninguém na zaga do México, 0 gols sofridos. Mesmo com um nível baixo de tem enfrentamento, a zaga do México foi bastante bem. O México é o César Montes e o Reyes, né? Você passa confiança para jogar um DT. Não passa. Vamos no voto do Felipe Guaraldo. Então. O Van Dijk. Vamos. O Van Dijk também é uma opção. O Pamecano, portanto, está aí. Vamos de Agora Pamecano. vamos pelo outro lateral. Pô, aqui eu queria. Dá pra roubar aqui, não? E considerar um Nakamura um lateral esquerdo? Pode. Vamos ver se ele deixa. 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 Pode. Então vamos Pode. no Nakamura. Pô, o Nakamura jogou muito na primeira fase. Ele é um ala, né? Ala meio esquerdo. Conta. E tomara que jogue muito mal amanhã. Tomara. Tomara. Tomara que o Prometo. Ryan deite pra cima dele amanhã. Volantão primeiro aqui? Meio-campistas? Vamos lá? Cara, eu Camisa tenho meu 10. voto. Não, esse aqui é o volante, né? Tá ali CDM. Olha, volante, eu acho que é um inglês. dos votos é o Bruno Guimarães, eu acho. Também Mas acho. foi Já vou muito colocar ele bem. aqui, então. Verdade. Bruno. Não, Bruno Guimarães aqui. Que está Cara, liderando a pra estatística com mais assistências na fase de grupos. É. Pois Perfeito. Cara, pra mim, um cara que jogou muita bola é o Ulaí, da Costa do Marfim. Jovem jogador, joga lá na Turquia, o camisa 26. O moleque é bom. Ele é um novo Kanté, né? É um volantinho pequeno, joga muita bola. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ulaí. Cadê? Ele. Aqui. Inal Ulaí. Jogador de bola. Mas aí é com vocês. Perfeito. Assim, a gente teve aquele masterclass do Boadi na primeira rodada contra o Brasil. Né? Mas Só que o Boadi, então, ele não É. foi muito consistente na O Copa. Olaí jogou bem os 3 jogos. Assim, no último jogo da Costa do Marfim, ele entrou no segundo tempo, né? Foi dar uma descansada, já que já estava praticamente classificada, né? Precisava vencer, já estava vencendo o jogo com o gol do Pepe. Mas contra o Equador ele jogou muito bem. Contra a Alemanha, contra a Alemanha ele fez um recital de futebol. O A Olaí. gente não vai outro colocar jogador que ninguém tem que entrar da Holanda nessa seleção. Isso que eu ia falar. Ou o Frank de Jong ou o Gravenberch tem que entrar, eu acho. O De Jong é grande maestro, né? Nesse time da Pode Holanda. ser o De Jong. O Gravenberch deu 2 assistências contra o Japão, né? Sim, o Gravenberch foi. Mas eu iria de De Jong, velho. Eu vi De Jong tem um papel muito mais protagonista no meio-campo da. Aqui a gente pode roubar e botar o Messi de meio? Não. Vai ter que ser, né? Pô, mas Cara, Mas o é porque ataque. algum meio porque vai ter que considerar esse Messi de meia como aquele 4-3-3 com um volante, um segundo volante e o. Perfeito. A gente rouba aí. E Já, coloca o o Nakamura já tá de lateral, pô. Não tem E o como. Messi com não esse colocar. 10 aí de. Só faz Exato. cor, né, paizão? Porra. E aí no ataque tá meio que decidido, né? Com a opinião de Mbappé, vocês. Haaland e Vini, não tem muito pra onde correr. Mbappé. Vou colocar o Mbappé na direita aqui. Mbappé vai ter que ir pra direita. Haaland e Vini. Tanto faz. O Nossa, Haaland. isso aqui não é pra ser um time pra jogar junto. Não. Até que mais funcionaria. E funcionaria Funcionaria? bem. Não sei. Não sei se Só funcionaria. o Os ditador dois ia querer jogar na esquerda? laterais. O ditador como dar Mbappé aquele ia querer zoom? jogar na direita? Pera aí, deixa eu tentar aqui. Isso aí. Calma aí, eu vou fazer uma gambiarra diferente. Calma aí. Só Mas mais. perfeito. A gente pediu um técnico, inclusive, né? Tá aqui técnico. Pediu um técnico. Scaloni, É verdade, vamos eleger um técnico. Bubista. Eu iria de Bubice, Scaloni. Scaloni. Cara, eu iria de nenhum desses dois. Eu iria do. Porra, esqueci o nome do técnico do Japão, cara. Moriaço. Moriaço? Moriaço. Eu acho um trabalho muito bom do Moriaço. Mas na Copa, tem que ser na Copa. Eu acho que fez um bom jogo contra a Holanda, tratorou a Tunísia, tudo bem, mas. Contra a Suécia foi mais abaixo, né? Cara, tem Mas um treinador esse da técnico- Colômbia, tá? Que eu esqueci o nome agora. O Bom Nestor também. Lourenço. É argentino, não é? Nestor Lourenço.
Deixa eu confirmar aqui. Não Tem que aparece. escrever Você colocou. direitinho. Acho que tem que É o seu. escrever. Não, aí é o nome do técnico só. Tipo assim, não vai aparecer foto dele, é só pra. A dúvida está entre quem? Acho que entre os três, talvez. Cara, eu iria no Scaloni, eu acho, se pá. E Mas só uma opinião, né? o... Cara, eu vou. Porra, qual que é o nome? Eu esqueci o nome do E o técnico. Peter Bosz, mais velho a jogar a classificar uma seleção pro Hugo mata-mata. Boss. É, Hugo Hugo Bros, Boss. não? Hugo Boss. Mas, pô. Voto cult. Voto A cult, é. indignação de Guaraldo. Não, o meu voto cult é o bobista, Ah, vamos de bobista então, O bobista foda-se. de quem mesmo? de Cabo Verde. Ah, Pode sim. ser. Ok, acho que tá justo, tá justo. Deixa eu ver se eu É, só consigo. uma- Aqui, só peraí. Aqui, pronto. Só Ótimo. umas Legal. menções honrosas. Ah, ficou muita gente pra gente fora, né? fechar. Ficou É. muita gente. Óbvio. Pra gente fechar, só umas menções honrosas do Metia da Alemanha, que apesar do jogo do Equador foi muito ruim, foi uma boa fase de grupos. Do jogador da Suíça, eu esqueci o nome. O Manzambi. Do Manzambi. Manzambi. Dembélé? Se bem que ele Dembélé. jogou bem só o último jogo. Dembélé Né? também, Dembélé. Não, acho que Dembélé também entra. O Issa. O Issa O também. Issa- Issa, o craque. A gente falou das seleções, a gente falou da Copa dos craques, né? O Issa assumiu a responsabilidade também como O o Issa grande que não nome dessa jogou seleção do Congo. Absolutamente nada na temporada pelo Newcastle. Gastaram a grana federal nele. Mas Ele ele não é o jogou grande nada. nome. Ele é o grande nome do E- Congo e eu falei do Correto. Mahrez na Argélia, né? Lá no começo do programa, falei que como os protagonistas dessas seleções menores que estão bem na Copa, acho que o Issa entra também nesse Ele e balaio aí. o Mbemba. Mbemba, o zagueirão, camisa 22, capitão. Ele Sim. que é um dos símbolos também dessa seleção. Né? E só para fechar a minha menção honrosa, vai ser no. Porra, até esqueci aqui o jogador que eu ia falar. Ia separado, esqueci. Acabou a Calma, menção honrosa. Eu vou achar ele aqui de novo, calma. Bom, enquanto o Guaraldo vai O Diamondé, Passou? pô. Diamondé. Diomande craque. Esqueci. Diamondé Perfeitamente. da bem. Costa do Marfim. Só isso. Toda uma história bonita também por trás, né? História fantástica sim, do sim. Diomandé. Que Muito isso? bem, o nosso programa tá chegando ao fim. E eu não pedi o palpite de vocês ainda para Brasil e Japão, né? Não. Opa. Ainda não, né? Então, eu vou agradecer a participação já de cada um, do Arthur, do Caio, do Guaraldo, mas pedindo o palpite de vocês para amanhã. Quanto vai ser o jogo amanhã, Brasil e Japão, começando com o Arthur? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer, Cadu, você, agradecer os companheiros, agradecer quem esteve com a gente até aqui. Cara, eu vou naquele 1-0 protocolar do Brasil. 1-0 Brasil, vai ser com emoção, hein? E Vai para ser com você, emoção. Guaraldo, já agradecendo a sua participação também. Valeu, Cadu. Valeu a Caio, Arthur, todo mundo que acompanhou até aqui, né? Esses 1 minuto, desse 1 minuto, não, 1 hora e 20. 1 minuto. 4 minutos de O programa. verdadeiro Minuto NA. E voltou. Eu Terça-feira tem mais, porque segunda-feira a faculdade não abre. Terça-feira o Minuto NA está de volta, com todas as informações fora da Copa do Mundo. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Eu vou palpitar em 2-1. Um 2-0 e aquele gol tomado no final para dar um sufoco. Muito bem. E Coisa para boa. você, Caio, já agradecendo também a sua participação. Agradecer o convite, Cadu. É uma honra, né? Sempre voltar aqui e falar um pouco, né, de futebol, sempre bom aqui. Para mim é 2-0 Brasil. Vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo sofrido. Eu acho que quem vai fazer um bom jogo vai ser o Alisson amanhã. O Alisson e o Gabriel Magalhães vão ser dois dos protagonistas. Um golzinho do Vini Júnior e o outro tendo a acreditar que vai ser alguém que vai vir do banco, que vai fazer esse segundo gol da partida. Muito bem, eu costumo ser pessimista, mas acho que amanhã vai ser 2-0 Brasil. Vini Júnior vai deitar nesse jogo, hein? Bom, então é isso, galera. Todo mundo que assistiu até aqui, agradecendo a participação de todo mundo que nos acompanhou e pedir novamente para a galera se inscrever aí no canal e deixar o seu like, porque ajuda bastante. O NA Debate agora volta num prazo mais curto. Terça-feira estamos de volta para comentar Brasil e Japão, tudo o que rolou nesse jogo. Então, agradecendo a participação de todo mundo, vamos finalizando
por aqui. E, claro, fique ligado aí nas redes sociais do NA, nos acréscimos, para ficar por dentro de tudo. E aqui, claro, no NA Debate, tudo sobre a Copa do Mundo. Um grande abraço, valeu!